Nós estamos em mais um evento aqui do 24 Horas pelo Diabetes. Eu estou com um time de primeira que vai participar com a gente dessa atividade aqui. Quero começar apresentando os colegas que estão aqui. Bruno Hellmann, que é fundador do Correndo pelo Diabetes e jovem líder da Sociedade Brasileira de Diabetes. A Heloísa Cunha, que é empresária e atleta do Correndo pelo Diabetes. Tenho também aqui com a gente o Ezogi Gley, que é médico ortopedista especializado em medicina do esporte, que é coordenador de saúde do Comitê Paralímpico Brasileiro. Tenho também o Hugo Almeida, que é empresário e também atleta do Correndo pelo Esporte, Correndo pelo Diabetes, desculpa, né, Hugo? E também a Letícia Glerian, que é médica e também atleta do Correndo pelo Esporte. Então, gente, a gente queria, nesse bate-papo, conversar um pouco com vocês, desmitificar algumas coisas, tirar alguns mitos, dizer algumas verdades sobre o diabetes e sobre como é ser um atleta com diabetes. Heloísa, eu queria passar a palavra para você falar um pouquinho sobre como a diabetes entrou na sua vida e como ela te levou para o esporte. Eu sou diabética há 14 anos e ela surgiu devido a algumas complicações de um tratamento que eu fiz. Então, durante um bom tempo, eu resisti muito ao tratamento mesmo, né? Eu nunca, ao contrário, eu acho que do Bruno e talvez até do Hugo, que eu já conheço mais um pouco, eles abraçaram o tratamento desde o início. Eu demorei alguns anos para aceitar que eu tinha diabetes e faz mais ou menos uns 2 anos que eu, de fato, comecei a praticar esportes pensando em me cuidar, pensando no bem que faria para a minha diabetes, para o meu organismo, por causa disso. Foram 14 anos de lutas, né, tentando ficar bem com tudo isso, porque a princípio eu já tinha 16 anos, já não era mais uma criança nem nada do tipo, então eu sentia falta do que eu tinha tido quando eu era antes. Mas com o tempo a gente aprende a conviver com isso. Mas é excelente, Heloísa, você já tocar nesse ponto, porque você comentou aqui que você só começou realmente a praticar o esporte com a busca do controle há 2 anos e poucos atrás, né? Então é importante a gente mostrar para todo mundo a vida como ela é. E essa é a vida como ela é. É participar e trocar com vocês. Letícia, e você? Médica, atleta, conta pra gente um pouquinho aí. Então, eu sou diabética há 27 anos já. Eu fiquei diabética desde criança, Desde que praticamente. nasceu, porque Então, você, para mim, tinha ali 25, fácil. pois é, eu fiquei diabética 1 ano e 3 meses. Então, eu até brinco que é a única versão que eu conheço de mim, que é a Letícia diabética. Então, eu sempre fui muito estimulada à prática de atividade física, à prática de esporte, só que eu tive os meus altos e baixos, né? Eu até falo que 27 anos é como se fosse eu com 28 e a diabetes com 27. Então, tive os altos e baixos nesse meio tempo e comecei a realmente levar a sério a prática esportiva em 2016, quando eu recebi o diagnóstico da retinopatia, o início de uma retinopatia, no caso, e me foi falada a seguinte frase, que eu deveria mudar o que eu tinha como parâmetro da minha condição. Eu deveria olhar para o diabetes de uma forma diferente. Foi aí que então eu comecei a correr. Depois entrei para o triatlon, me federei e comecei a levar o esporte como um grande aliado na minha vida. Um atleta de alto impacto, assim como o Hugo, né, Hugo? Acho que a sua história também como se a gente estava brincando antes aqui, você também é um atleta de alto impacto, né? Como é que entrou a diabetes na sua história aí? A gente tem algumas coisas em comum, tanto eu com a Letícia, com a Heloísa, com o Bruno, mas no meu caso, fui diagnosticado 26 anos atrás, em 1994, né? Minha família sempre me incentivou muito a fazer atividade física, isso me ajudou muito. E aí eu brinco que com o diabetes, minha família inteira sedentária, né? Eu acho que sem o diabetes eu não seria atleta. Então eu acho que o diabetes que me fez ser atleta. E aos poucos eu fui treinando, fui me aprimorando nos esportes que eu fazia. E acabou que eu comecei a sentir necessidade de me controlar melhor pelo meu instinto competitivo. Eu fui atleta de tênis também, né? Fui atleta, joguei no circuito juvenil do tênis.
E como eu era muito competitivo, eu não queria sair da quadra de jeito nenhum. Então, eu não poderia ter uma hipo, porque senão, uma hipoglicemia, porque senão eu ia sair da quadra e meus amigos iam melhorar o nível deles e eu não. Eu não poderia ter uma hiper, porque ia acontecer a mesma coisa, eu não ia ter o meu rendimento no esporte. Então, a minha competitividade fez com que eu me tornasse um diabético um pouco melhor. Mas a gente sabe que não é só a atividade física que é importante para controlar o diabetes. E como eu pecava muito na alimentação e tudo mais, eu acabei tendo o diagnóstico do início da retinopatia, e foi aí que eu comecei a buscar mais informação. E hoje eu acho que, em nível físico, psicológico e tudo mais, eu estou na minha melhor fase do controle do diabetes, além da melhor fase no esporte também, né? Hoje eu sou ultramaratonista, corri distâncias de até 135 quilômetros e também corro maratonas, e provavelmente ano que vem vou entrar para o time da Letícia e entrar para o triatlon. Cara, eu não faço 135 quilômetros nem de carro. E eu acho que você está levantando a bola aí para o Ezio depois conversar com a gente aí do que acontece sobre isso aí, da busca do equilíbrio e de como o esporte é importante nessa condição. E, acima de tudo, o que você falou, que a gente tem que mais levar em consideração é o equilíbrio, né? E aí, Brunão, já quero passar a bola para você contar um pouquinho da sua história, de como é que veio essa diabetes e como é que você lida com ela e como é que você motiva tanta gente nessa questão. Meu diagnóstico foi o mais tardio entre eles, foi aos 18 anos, então não tenho nem 8 anos ainda de diagnóstico. Foi de uma maneira totalmente inesperada, depois de um exame de rotina, a hemoglobina glicada veio alterada, a gente refez o exame, deu o diagnóstico, tive que ser internado para controlar os níveis glicêmicos. E logo no hospital eu percebi que eu tinha dois caminhos, né? Ou eu escolhia controlar o diabetes ou deixava ele me controlar. E eu acabei optando pela primeira opção. E nessa trajetória eu comecei a correr com o objetivo de completar uma maratona com meu pai. Nunca gostei de correr, assim, sempre pratiquei atividade física de uma forma geral, de uma forma amadora, de uma forma, enfim, como busca de saúde e qualidade de vida. E daí, quando veio esse diagnóstico, veio a vontade de eu fazer algo com uma forma de recompensa por todo amor e carinho que meu pai havia me dado ao longo dos anos, e eu comecei a treinar, e a gente completou a nossa primeira maratona juntos, em 2016, e o que era para ser a primeira e última maratona se tornou a primeira de 15 até o momento. E daí eu percebi que a corrida era mais do que um aliado para minha saúde física e mental, mas era uma bandeira e uma plataforma de mobilizar outras pessoas que também tinham diabetes, como diz o slogan do nosso projeto, para correrem atrás dos nossos sonhos, e também para desmistificar e para mostrar para a população leiga, para a população de uma forma geral, que o diabetes ele não é um fator limitante. Limite todos nós temos, e eles são extremamente saudáveis, mas não é o diabetes que iria nos limitar a conquistar quaisquer que sejam os objetivos que a gente traçasse. E daí, nessa jornada, o Correndo pelo Diabetes foi crescendo. Hoje, ele está literalmente de norte a sul do Brasil. A gente já impactou mais de milhares de pessoas. Hoje, nosso grupo de atletas tem centenas das mais diversas modalidades. E o Hugo, eu brinco que ele é a nossa cobaia, porque para além de mim e do meu treinador, o Emerson Bizan, que também é um ultramaratonista que tem diabetes, o Hugo foi a primeira atleta com diabetes a correr, participar de uma prova, vestindo a nossa camisa, e hoje ele está aí ao meu lado, construindo essa linda história e tentando levar informação, inspiração e educação para que as pessoas possam
viver com diabetes de uma forma melhor, de uma forma mais saudável, de uma forma mais feliz. Sem dúvida, isso que você falou, informação, educação e, repete para mim o trio aí. Inspiração. Inspiração, educação e informação. É o que a gente mais precisa, né? E aí, pegando todo esse gancho no que vocês falaram, cara, a gente tem que trazer e já convidar o Wesley para falar com a gente desse papel, do papel do médico na medicina do esporte, o papel da família em relação a isso. E aí eu já vou emendar algumas coisas que chegam para a gente, né? Porque muitas vezes quando você descobre que alguém é diabético, e sim, descobre isso na infância, às vezes a família quer colocar a criança numa redoma, porque é uma doença crônica, mas é uma doença que tem controle. O Hugo falou bem daquilo ali, ele pela rivalidade esportiva dele, ele não queria perder a performance, mas ele sabia que se ele deixasse passar do ponto a glicemia, tanto para mais quanto para menos, ele perderia essa performance. Como é que você vê, Ezgi, essa relação da família, essa relação da medicina? Como é que você trabalha, e você que trabalha muito com atletas de alta performance em relação a isso? Olá a todos. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui podendo conversar com vocês, né? E é muito interessante ouvir a fala de todos, né? E além deles terem a camiseta em comum aí do projeto, eles têm uma fala bem parecida da origem, né, do diagnóstico da doença, que é mais característica, então, da diabetes tipo 1, né, aquela diabetes que você acaba tendo diagnóstico na infância e na adolescência. Eu sempre brinco com meus pacientes no consultório, aqueles mais velhos que chegam para a gente com alguma doença crônico-degenerativa, como artrose, que é uma das mais comuns, mas, enfim, a própria diabetes, ou outras condições aí mais crônico-degenerativas, que, assim, quando a gente é criança, a gente acaba sendo acostumado pelos nossos pais a entender que qualquer remedinho, passou a mão na cabeça ali, fez um gelinho, um carinho, um chazinho da vovó, está curado. Então é muito difícil desconstruir essa ideia de que existem doenças que a gente só vai controlar, que a gente não vai curar. E é bem mais complexo fazer isso para criança ou para adolescente que recebe essa condição de doença crônico-degenerativa numa fase da vida que ela não espera isso, né? Ela espera que o carinho da vovó e um punhado de chazinho resolva o nosso problema. Então, a primeira fase que eles entendem aí é a fase da negação, né? Existe essa fase que demora muito tempo e às vezes dura uma infância e adolescência inteira, né? E isso é a primeira barreira, é o primeiro desafio. Então, se eu não tenho a educação familiar, se eu não tenho a explicação, não tenho um médico que ensine que principalmente na nossa condição atual, que lá no início do século XIX, a doença, principalmente a diabetes tipo 1, era doença letal. Não se vivia muitos anos com diabetes, né? E aí, com o avanço da medicina, principalmente da endocrinologia, né, após a fundação da endocrinologia pelo Brown Sequard, a coisa melhorou bastante, né, para os jovens poderem sobreviver. E aí a informação precisa ser realmente bem passada, de fato, com todas as condições, com todo o tratamento que a gente tem, principalmente com a tríade médico, nutricionista, nutrólogo e educador físico bem preparado, que é mais ou menos o que um atleta de alto rendimento, seja ele qual for, precisa para ter altos níveis de performance, né, equipe multidisciplinar, você consegue ter uma vida normal, né? É uma condição de risco, né? É uma condição principalmente preocupante para as doenças microangiopáticas, e aí muitos citaram o risco da retinopatia diabética. Por isso que a informação e o tratamento precoce é tão importante. E só um detalhe aí, para eu não estender muito nessa primeira pergunta, muitas vezes o diagnóstico da diabetes vem de uma prática esportiva na escola. Né? Você está na escola, está com os amigos, de repente dá aquele sintoma, você desmaia, fica todo mundo desesperado porque desmaiou, muita gente acha que é uma parada cardíaca, quem está despreparado, e na verdade você teve uma crise de hipoglicemia a primeira vez na vida como criança ou adolescente. Então, às vezes, a atividade esportiva, né, na escola, por exemplo, é o primeiro ponto onde se dá o diagnóstico da diabetes tipo 1.
E é interessante você trazer esse ponto, porque a gente está passeando aqui, a gente não tem regra nesse nosso bate-papo, porque a gente saiu de um atleta, se lembrou muito bem da criança na escola, que muitas vezes é o primeiro diagnóstico, a gente sabe que o quão subnotificado é o diagnóstico do diabetes no mundo. Estima-se que quase 50% das pessoas não saibam que tem o diagnóstico do diabetes, né? E isso, quanto mais tarde, quanto menos o cuidado nas fases iniciais, maior a chance de ter consequência. E aí, pelo que eu entendi aqui do grupo, eu acho que a única que apresentou uma forma inicial de uma retinopatia diabética, que já é uma complicação da doença de base diabetes, eu acho que é a Letícia, né, Letícia? Você tem, o Hugo também, você também tem retinopatia diabética. E, assim, acredito que o limite e o grau de comprometimento dessa retinopatia diabética ainda não causa nenhuma limitação a vocês, correto? Não. Sim, Inclusive, assim, é algo que a gente, todo diabético, ele tem que fazer consultas anuais, né, oftalmologista, é um acompanhamento que ele deve ser feito exatamente para, caso vir a ter qualquer complicação, ela conseguir ser diagnosticada no início, para se conseguir ter um prognóstico melhor. Então, no meu caso, nós conseguimos detectar no início, então é um acompanhamento que, assim, se antes eu tinha que fazer anual, hoje eu faço ele num período menor ainda de tempo, então é algo que a gente consegue levar bem controladinho mesmo. Então, não tenho nenhuma sequela que vá, no momento, impactar, tanto na minha vida pessoal como profissional ou no esporte até mesmo. Não, sem dúvida, eu acho que a intersecção na hora certa é o papel fundamental. E aí, não é só o papel do médico, né, Ezio? É o papel do conjunto. O Ezio falou do médico, do paciente, porque, Hugo, vamos ser honestos, cara, a maioria das vezes a gente transfere a responsabilidade para o outro, né? E o médico, seja ele de qual especialidade for, ele tem que ser encarado como um parceiro, não como aquele cara chato que vai me cobrar alguma coisa, né? Parece que todo mundo vai no médico, puta, tô indo para a prova final, o cara vai querer saber como é que eu estou lidando com a minha controle. Como é que você lidava com isso quando era mais jovem, cara? Então, como eu fui diagnosticado em 94, as informações eram mais difíceis da gente ter acesso, né? E também os métodos de tratamento também eram bem diferentes dos de hoje. Então, eu passei por muito tempo. Eu acho que eu sempre fui dedicado ao meu tratamento do diabetes, mas às vezes eu não tinha as informações corretas e acabava que eu me dedicava nas coisas erradas. Acabou que eu acabei ficando um pouco com descontrole e acabou chegando a retinopatia. Mas eu acho que a retinopatia foi o que ligou também um alerta para eu buscar informação. Eu não fiquei esperando alguém me dar informação. A retinopatia, esse início de retinopatia me fez ir atrás. E aí eu entendi que os médicos têm um papel fundamental, a nossa equipe multidisciplinar tem um papel fundamental, mas o oftalmologista, por exemplo, a gente vai ter uma consulta ali de 40 minutos, 1 hora, e volta daqui a 3 meses, 6 meses, 9 meses. A gente tem 3 meses, 6 meses, 9 meses só com a gente. Então a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Não dá para também jogar só a responsabilidade para o médico, e o médico também não pode jogar a responsabilidade só para o paciente. É realmente o que você falou. É uma equipe. É uma equipe. Não é um esporte individual onde você joga sozinho. Você vai jogar com a equipe, né? E a Heloísa, eu posso acreditar que quando eu falo de alguém que já praticava esporte, como o Hugo falou, desde criança, e aí depois o Ezio já me ajuda nessa, porque ele lida muito com essa prática de atleta, dizer que o atleta é um pouco mais disciplinado do que aquela criança, aquele adolescente que não participa e não pratica algo no lado esportivo. Sabe, eu tô levantando para você, para trazer para você, como eu brinquei antes, na vida como ela é. Na vida como é de todos nós. Eu preciso fazer esportes. Eu preciso melhorar a minha dieta. E eu não faço isso e sei que eu tenho que fazer. Eu sou médico e, como eu brinquei, eu sou de uma família de diabéticos, né? Eu preciso dar o meu turnover, dar a minha virada aí, Hugo. Eu estou passando de hora de fazer isso, né? E aí, Heloísa, e você? O que você acha disso que eu falei? De como é que você considera isso?
Eu nunca fui uma pessoa disciplinada com o meu tratamento. Essa foi a grande realidade. Eu sempre fui obrigada, de verdade, a praticar esportes, fazer qualquer atividade física que fosse, porque eu sempre, desde criança, eu tinha sobrepeso. E a família da minha mãe todas as minhas tias, elas são obesas e tudo mais, têm um peso. Então, desde criança, o endocrinologista que me acompanhava, já tinha esse certo cuidado em relação a isso. E quando eu descobri a diabetes, né, isso continuou sendo uma preocupação, mas não era pelo controle glicêmico, era sim pelo peso. Sempre foi pelo peso. Então, para mim era uma obrigação. Eu não fazia isso porque eu me divertia, eu não fazia, não, era uma obrigação, era uma restrição a mais que me colocava. Então isso fez com que eu não levasse o tratamento da maneira como eu deveria durante muitos anos. Eu sempre fui aquela pessoa esforçada, eu nunca fui a disciplinada. E em 2017 eu tive um quadro de cetoacidose seríssimo, passei 2 semanas internada e depois disso vieram algumas sequelas mesmo, e eu tive que abraçar de fato o esporte, tive que aprender a gostar do esporte, de me mexer, de fazer atividade física, para poder tentar ter algum controle glicêmico. Eu não tenho nenhuma retinopatia ainda, mas eu utilizo óculos por causa do meu quadro de cetoacidose, que afetou minha visão. Eu tenho neuropatia nos membros periféricos, então já é uma outra sequela desses longos anos sem cuidado mesmo, sem o tratamento que eu deveria ter, né? E nesses últimos 3 anos também eu encontrei um médico, o meu endocrinologista que eu estou hoje, e ele de fato ele me apoia, ele me ajuda com tudo isso, né? Então eu comecei a ser disciplinada faz 2 anos. Não, sem dúvida. E isso que você falou é uma coisa muito importante, né? É ter uma afinidade com alguém, com o médico, com a família, com tudo isso. E aí eu já vou levantar a bola para o Bruno, porque, ô Bruno, no seu caso, você comentou que você começou a correr para disputar uma maratona com seu pai. O exemplo do esporte já vinha dele ou como é que surgiu isso aí? Como é que foi essa parceria dos dois disputarem essa maratona junto? Pelo que eu entendi, foi a primeira maratona dos dois, né? Na verdade, não. O exemplo vinha de casa desde pequeno. Meu pai, ele começou a correr aos 18 anos e depois, quando ele tinha 40 e pouco, ele estava correndo, ele foi atropelado, ele teve que pôr um pino, depois ele desenvolveu uma embolia e ele prometeu que se ele se recuperasse daquele quadro, ele iria correr uma maratona. Então, a primeira maratona dele foi em 2006, 2007, se eu não me engano. Então, eu cresci nesse ambiente que eu acordava cedo aos domingos e meu pai já tinha saído para treinar. Eu nunca entendi, sempre foi algo que eu tinha como, até vamos dizer assim, na mentalidade de uma criança, um ciúmes mesmo, né, da corrida, como se estivesse roubando o tempo livre Roubando do meu meu pai de pai. mim, né? Exato. E só que ele sempre manifestou essa vontade de eu correr com ele. E daí, depois que veio o diagnóstico, eu entendi que seria o projeto, a maneira ideal da gente estar junto e, honestamente, não imaginei que se tornaria um vício, né? Voltando para essa questão do exemplo, Cris, eu acho que é muito importante ressaltar, e daí, especialmente a Elo, e acho que os três, tanto a Elo, o Hugo e a Letícia, eles têm mais uma coisa em comum, que é a importância dessa comunidade, como, de alguma maneira, o Correndo pelo Diabetes veio para suprir uma lacuna de outros bons exemplos, e não como se as pessoas que estivessem no programa elas estivessem num outro patamar de controle glicêmico, não é isso. Mas muitas vezes o que a gente escuta, infelizmente,
a minha avó tinha isso, morreu, não sei quem ficou amputado, e de maneira alguma menosprezando a história dessas pessoas que desenvolveram essas complicações ou acabaram falecendo por conta do diabetes. Mas a gente tem exemplos de pessoas que convivem com diabetes e convivem com as suas complicações de uma maneira positiva, de uma maneira saudável, dentro, enfim, das possibilidades, de uma maneira feliz, né? Sem dúvida, né, Bruno? Isso que você está falando é a coisa mais importante. Eu acho que essa evolução do mundo e essa facilidade com que a gente está dialogando aqui, cada um em uma cidade, um em Campinas, um no Rio Grande do Norte, você está aqui em São Paulo, eu estou aqui em São Paulo, Letícia está falando de onde? Rio. Do Rio. Heloísa está onde? Natal. Natal. Isso faz com que a gente comece a conversar e ter a intersecção de que, puta, não sou só eu. Tem mais gente que tem mais gente que conversa sobre isso. E, Wesley, eu queria que você levantasse 2 pontos aí, porque a gente já está meio que com o tempo estourado, mas assim, naquela questão de que como a medicina entra, como o esporte entra, e a importância dessa integração de tudo isso para uma pessoa que tem diabetes e deseja praticar o esporte. Olha, eu acho que agora é a hora da gente fazer esse link, né? Porque o pessoal trouxe informação muito interessante em relação a tudo isso. E a primeira questão é: atividade física pode ser feita para o diabético? Sim. Deve ser feita? Sim. Para que serve? Para prevenir aquelas pessoas que têm um potencial de risco de desenvolver, né, história familiar e etc. E para aqueles que já têm, poder tratar. Muito se tem em relação à prescrição da atividade física, entendimento da atividade física, a se aprender, né? Mas de uma certa forma, nós médicos, né, nós temos esse tratamento que trata 26 tipos de doenças crônico-degenerativas, previne 23 tipos de câncer, reduz em 7 vezes a quantidade de risco de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, reduz, enfim, trata a depressão em 7 vezes em maior potencial. É uma ferramenta tão barata e tão fácil, entre aspas, do médico entender e prescrever, que a gente tem que fazer a culpa, né? Os profissionais da área da saúde têm que aprender mais sobre prescrição de atividade física, né? Porque a gente passa, às vezes, um monte de remédio e esquece de falar como é que faz, qual é a frequência, qual é a intensidade, o que o atleta ou o praticante ele pode fazer. A primeira pergunta é essa: o que eu posso fazer, doutor? O que eu devo fazer? O que não me prejudica e o que me ajuda? Hugo, o Bruno levantou a bola para você ali, que você é vamos brincar assim, é o cara que faz tudo aquilo que você faz. Já me conta aí, para a gente ir encerrando, o que você gostaria de dizer para a população que está vendo a gente está falando para um público bem aberto, um público bem eclético, de todas as idades, de todas as condições sociais. Eu vou tentar ser breve, provavelmente eu vou falhar, mas... Não tem problema. Vou entrar um pouco, o Wesley falou uma parte teórica bem interessante, mas uma coisa que eu faço na prática com relação à atividade física leve, moderada e intensa. Eu aprendi, através do meu autoconhecimento ali, que, por exemplo, quando eu vou para uma academia, uma musculação, se eu vou fazer musculação mesmo, supino, reto, enfim, agachamento, a glicemia tende a subir um pouco no primeiro momento e depois ela tende a baixar. Também descobri que quando eu corro numa velocidade mais tranquila, ela tende a baixar. Então eu comecei a brincar com isso. Então eu sempre faço a glicemia antes, vejo a glicemia antes. Por exemplo, está 180, está 170, 150, eu começo na esteira. Então provavelmente lá para o meio do treino, meia hora de corrida, ela vai estar em 110, eu vou para a musculação. E a mesma coisa eu faço com o treino. A mesma coisa eu faço o contrário. Se eu chego na academia e está 80, eu vou para a musculação. Ela vai chegar em 140, eu vou para a esteira e aí ela começa a baixar. Então, através do autoconhecimento, eu consegui brincar um pouco com os estímulos para terminar sempre com a glicemia na meta.
E é muito interessante você falar isso, porque passa pelo conhecimento, pela aceitação e por gostar de você, né? Letícia, o que você gostaria de falar para a gente aí, para a gente já finalizar essa etapa, porque a gente tem um monte de atividade durante esse dia e a gente vai seguir nessa linha aqui. E a gente tem muita coisa nessa programação de hoje aqui. Está com você, Letícia. Eu achei muito interessante algo que o Hugo falou sobre a pergunta das pessoas em relação à retinopatia, né? Se isso não seria algo que não permitiria a gente fazer os treinos, as atividades que a gente gostaria de fazer. E eu vejo assim muito pelo contrário. Eu, inclusive, acho que se eu não tivesse diabetes, se eu não tivesse tido o diagnóstico de retinopatia em 2016, eu talvez tivesse continuado da mesma forma que eu estava quando eu entrei na faculdade de medicina, alegando que eu não tinha tempo, não levando os treinos a sério e deixando tudo de lado. Então, me foi, eu digo assim, bem entre aspas, imposta uma disciplina que eu agradeço muito por ela ter acontecido, que é o que me trouxe até hoje aqui, encontrando pessoas que partilham das mesmas coisas que a gente. Então, a importância também de ter um grupo de pessoas que falam sobre diabetes e sobre esportes é um potencializador de vidas. É exatamente o contrário quando vêm e perguntam se a gente pode fazer aquilo. A gente pode, a gente deve, a gente tem feito muito melhor encontrando pessoas que passam pelas mesmas situações que a gente. Então, existe uma importância muito grande da gente estar tanto com essa camiseta aqui hoje, como falando de esportes e diabetes. Eu acho que independente da camiseta, eu acho que é isso que o Bruno falou, né? É abraçar a causa, é abraçar a responsabilidade social, né? Porque todos Sim. nós temos um engajamento, temos uma responsabilidade social. E é muito bom quando todo mundo se preocupa com a coletividade. E eu acho que é isso que vocês estão fazendo, vocês estão mostrando muito isso. Heloísa, está com você, Heloísa. Eu acho que o Correndo pelo Diabetes, ele não é só uma equipe que gosta de praticar atividade física ou que está querendo começar. Eu encontrei, falando diretamente no Bruno, que foi quem eu conheci, quem me levou para dentro do projeto, um grupo de pessoas, de jovens em sua maioria, que passam pelas mesmas dificuldades e que se importam uns com os outros. Então, eu acho que essa relação que a gente vê muito dentro do esporte mesmo, a gente vê entre os diabéticos, que é essa união. A gente pode não se conhecer, mas se a gente sabe que tem uma pessoa diabética perto da gente, a gente sente um carinho por ela, mesmo sem saber o nome, mesmo sem saber de nada. Se a gente vê, acha que ela está precisando de qualquer ajuda, a gente vai lá, se apresenta e oferece, não importa quem seja. Então, é uma ligação que o esporte mostra e existe dentro da comunidade dos diabéticos. Bruno, eu vou te dar uma pergunta aqui para a gente seguir na programação do dia, que é praticamente impossível responder em um curto espaço de tempo. Se vira nos 30, né? Depois você fala que é meu amigo, mas tá bom, vamos nessa. Exato. Mas assim, você acha que o engajamento da sociedade civil, de alguma forma, tem como fomentar essa prática, essa difusão de informação? Como é que você interpreta isso? Como é que a gente poderia trabalhar isso de forma positiva em relação a essa bandeira que a gente está levantando? Muitas vezes o diagnóstico de uma doença crônica, principalmente diabetes, ele tende a ser muito solitário e não precisa ser. Quando a gente consegue encontrar pessoas que têm vivências tão distintas, realidades tão distintas. Hoje temos atletas de 14 a 60 anos, vivendo de norte a sul do país. Desde a pessoa que trabalha com serviços domésticos até o alto executivo. E daí o papel da sociedade civil é justamente esse, trazer essas pessoas que, teoricamente, só têm um diagnóstico em comum e mostrar que o que as une é muito maior do que um descontrole glicêmico. Só que para esses projetos, seja o Correndo pelo Diabetes ou outras iniciativas acontecerem, Cris, elas precisam de apoio. Você acha que hoje é mais fácil de falar sobre diabetes do que antes? Eu sei que eu já troquei isso com o Bruno uma vez num bate-papo. Eu falei assim, eu não vivi lá atrás, mas hoje essa desmistificação,
é mais fácil a gente conhecer pessoas, e aí sim eu acho que a causa do engajamento, do Correndo pelo Diabetes, dos grupos que tem nisso, funciona muito bem, na integração, de mostrar que existem pessoas como eu, que têm uma alteração, uma doença, que é o diabetes, que é uma doença crônica, mas tem controle e posso fazer tudo. Você acha que isso hoje é mais fácil pelo mundo que a gente vive hoje? Eu acho que ajuda muito. Ações como a do Correndo pelo Diabetes faz com que a gente tenha um megafone, né? Antes a gente falava com poucas pessoas, agora a gente tem um megafone para falar para mais pessoas. E não só os diabéticos precisam de educação em diabetes, mas eu acho que até para a gente viver numa sociedade com menos preconceito, com menos ignorância mesmo, por não conhecer sobre o tema, os não diabéticos também precisam, né? Eu Sem sou dúvida. conhecido no meu meio como diabético pavão. Aonde eu vou, eu mostro que eu sou diabético, eu procuro falar um pouco com todo mundo que está à minha volta, então todos os meus amigos sabem um pouco sobre diabetes. Então acho que é um pouco culpa minha. Além do trabalho de uma equipe tão grande como a do Correndo pelo Diabetes, o trabalho que a gente faz na nossa casa, no nosso bairro. Não, sem dúvida nenhuma, a gente precisa cada vez mais falar de forma responsável, de forma ética e de forma objetiva. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês aqui, a gente vai seguir na programação ao longo do dia. Contem com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia para dar um canal aberto para a gente debater, como a gente está fazendo hoje aqui, ao longo de todo esse dia, de toda essa programação, para que a gente consiga fazer com que essa voz seja ouvida cada vez mais longe. Obrigado a todos vocês e vamos seguir em frente. Obrigado.